Olá, amigos, tudo bem com vocês? Bom, vamos fechar, né? Vamos caminhando aqui para os nossos últimos vídeos com essa temática aí da Segunda Guerra Mundial, né? E no último vídeo que a gente trabalhou, eu iria começar nesse vídeo as conferências, né? As negociações de paz, o encontro entre os três principais aliados, consequentemente já a dinâmica da reta final da Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, a partir de 1943, a virada dos aliados ela vai ser uma virada surpreendente, né? Já no final do ano de 1943 ficava claro que seria uma questão de tempo, né, para a derrota da Alemanha nazista. Inclusive, muitos alunos me perguntam, professor, por que não fizeram sei lá, um ataque à bomba, uma sabotagem, algo que tirasse Hitler do poder na Alemanha? A questão é que, estrategicamente, Hitler no poder iria acelerar ainda ia tornar mais fácil, né, a derrota da Alemanha do que se ele fosse retirado do poder e alguém com competência, né, para administrar a máquina de guerra alemã assumisse, e isso tornaria o trabalho dos aliados um pouco mais complicado. Mas na verdade, Hitler sofreu ao longo da sua trajetória, desde que se tornou Führer até o final da Segunda Guerra Mundial, ele sofreu vários atentados. O mais famoso deles, em 1944, realizado pelo Major Stauffenberg, né, na Toca do Lobo, que era um bunker, né, um sistema, um QG, onde Hitler e seus oficiais, né, da alta cúpula nazista se encontravam ali naquela região da Baviera, né, da Bavária, na Alemanha, e lá houve uma explosão dentro do bunker e o Hitler só sofreu uma lesão do tornozelo e teve um tímpano perfurado, né? Acredita-se porque ele estava sobre uma mesa de carvalho, né, bastante espessa, uma mesa de madeira, ele tenha sobrevivido desse ataque e de vários outros. E é engraçado que quanto mais ataques Hitler sofria, mais ele aumentava dentro da sua mente doentia a ideia de que ele tinha um propósito maior a cumprir. Olha que coisa, né, contraditória aí. Mas enfim. Então, a partir de 43, os aliados começaram a perceber que a vitória era algo plenamente possível de ser alcançado e era uma questão de tempo, tendo em vista o esgotamento do esforço de guerra, tanto da Alemanha nazista como do Japão. A Itália, que nem se fala, a Itália já tinha praticamente jogado a toalha em 43, né? Os aliados conseguem desembarcar na Sicília, né, em 43, então a situação da Itália já estava bem definida. Então nós temos essa série de conferências, esses encontros, né, entre a alta cúpula dos aliados para definir os destinos da guerra. O primeiro desses encontros foi a Conferência de Casablanca, em 43. Nesse mesmo ano, nós tivemos uma outra reunião, que foi a Conferência de Teherã, né? Então, basicamente, nessa reunião ficou decidido que os Estados Unidos iriam incrementar a sua ajuda aos soviéticos numa lei que o Congresso americano aprovou, chamada uma linha de crédito, né, especial para fomentar a ajuda de equipamentos, principalmente combustível, motores para a União Soviética, né? E a União Soviética apresentou o projeto da criação da terceira frente na Europa, né, que vai ser planejada na próxima conferência, que é a Conferência de Yalta, em 1944. Conferência essa, inclusive, que nós temos essa fotografia famosa, né, aonde você tem Winston Churchill, né, Roosevelt e Joseph Stalin. Stalin aqui com uma cara não muito amigável, né? Imagino eu que os dois, tanto o Roosevelt e o Churchill aqui, né, conversando em inglês fluentemente, nosso glorioso Stalin não tinha o domínio desse idioma, devia estar pensando, né?
que esses caras estão falando de mim. E, sei lá, querendo colocar os dois no Gulag, né? Pra virar picolé de dentro lá na Sibéria. Mas enfim, isso é só uma conjectura, né? Enfim. Mas aqui você vê nessa imagem essa questão de que há então todo esse esforço por parte dos aliados. Então, momentaneamente se coloca, né, as diferenças de lado, um país socialista, a União Soviética se sentando à mesa com os Estados Unidos e com a Inglaterra, né? E aqui na Conferência de Yalta, em 44, foi planejado a Operação Overlord, né, o dia D, o 6 de junho de 1944, 4 de junho, né, de 1944, data essa que marca o desembarque dos aliados no norte da França, na região conhecida como Normandia. Desembarque esse que foi a maior operação, né, anfíbia da história. Mais de 180 mil soldados, né, foram desembarcados de uma só vez nesse momento. Inclusive eu vou passar um trecho de um vídeo de um filme que eu adoro, sou fã, um dos melhores filmes sobre a temática da Segunda Guerra Mundial, que é o Resgate do Soldado Ryan, que mostra muito bem essa questão do desembarque, né, das tropas aliadas na Normandia. Então, a terceira frente, a primeira frente, a frente soviética, né, oriental, a segunda frente, a partir de 43, quando os aliados se estabelecem na Sicília e depois na Itália, e a terceira frente foi criada com o desembarque no norte da França, tá? Desembarque esse cheio de curiosidades. Dá para fazer mais um vídeo aqui só falando desse desembarque. Existe um livro, um calhamação de 700 páginas, de um historiador inglês chamado Stephen Ambrose, né, chamado O Dia D, que é uma leitura que eu indico para vocês. Ele é fácil de encontrar nesses sites aí, né, de estante virtual, né, enfim, é bem tranquilo de se encontrar. Eu tinha esse livro, eu emprestei para alguém e alguém não me devolveu, mas enfim, você sabe o que acontece quando não devolvem livro? Existe uma praga, né, uma maldição. Quem não devolve o livro vai sofrer a maldição. Mas isso aí também é uma outra questão. E por último, nós tivemos em 45, já no soprar final da guerra, né, a conferência de Potsdam. Desculpa, antes de falar da conferência de Potsdam, a questão outra questão aqui foi a ocupação do leste europeu pelo Exército Vermelho. O Stalin falou: olha, eu vou libertar esses territórios e vou ocupar. Os aliados não perceberam, desculpe-me a expressão, a cagada, né, que estavam cometendo. O argumento que o Stalin utilizou é de que se a Alemanha lançasse uma contraofensiva e esses territórios não tivessem sido devidamente ocupados, né, por unidades do Exército Vermelho, os alemães poderiam contra-atacar, né? Mas na verdade o que o Stalin queria com essa manobra? Estabelecer o controle soviético no leste europeu. Tanto é verdade que no contexto já da Guerra Fria, da Cortina de Ferro, né, aquela região se torna uma região satélite da União Soviética, né? Todos aqueles estados, Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia, entre outras nações, elas se tornam uma zona tampão, né, em caso de uma terceira guerra mundial. No caso, havia esse risco, né, real durante a Guerra Fria. Aquela região serviria, né, de tampão para uma ofensiva da OTAN contra a União Soviética. Mas isso é um assunto que nós vamos também discutir mais adiante. A Conferência de Potsdam, esse clima de cooperação, de amizade, já não era assim tão visível, né? Tendo em vista que já ficava claro que os Estados Unidos olhavam com muita desconfiança o poderio, né, da máquina de guerra socialista soviética e, consequentemente, os soviéticos olhavam com muita desconfiança o poderio da máquina de guerra criada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, basicamente, a Conferência de Potsdam, ela estabelece a divisão da Alemanha em zonas de influência, né,
Então ela foi dividida em 4 partes, mas na verdade dessas 4 partes viraram 2 partes. A Alemanha Oriental, né, a República Democrática da Alemanha, dominada pelos comunistas, e a República Federativa da Alemanha, alinhada com a OTAN, com o Ocidente, com os Estados Unidos. E aqui nós temos o marco inicial da Guerra Fria. Se a gente pode falar, identificar um momento específico onde a Guerra Fria começa, a Conferência de Potsdam. Então, olha que coisa, né? A Segunda Guerra Mundial mal acaba e um novo conflito vai se desenhar, né, nesse processo, tá bom? Eu vou encerrar, né, esse nosso vídeo por aqui, porque eu vou fazer um outro vídeo, né, maior, uns 15 minutos, onde eu vou falar de questões ligadas ao término da guerra, ao Holocausto, vou fazer um comentário sobre a questão da solução final, enfim, a criação da ONU. Então ainda tem alguns elementos a mais para a gente poder discutir. Tudo bem? Beleza? Então nós temos mais um vídeo sobre Segunda Guerra Mundial para a gente poder encerrar de vez esse assunto, poder, a partir da semana que vem, fazer a correção dos exercícios sobre essa temática. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima.